Olá, tudo bem? Quero refletir com você hoje sobre o tema a sabedoria do alto e a sabedoria dos homens. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberalidade e não nega. Há algumas palavras dentro desse aspecto do conhecimento da sabedoria: conhecimento, inteligência, informação e sabedoria. Inteligência. Todo ser humano é um ser inteligente. Quando você chega para alguém e diz seu burro, você está descaracterizando Deus naquela pessoa. Porque quando Deus fez o ser humano, Ele desenhou a cada um de nós e colocou em cada um de nós atributos inerentes a Ele. Somos seres racionais, inteligentes, com capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. Somos inteligentes. Todo ser humano é inteligente, é um ser racional. Agora, é verdade que há aquelas pessoas que têm a inteligência expandida, não é? O cognitível expandido. Talvez foi a criação, é uma questão genética, ou o talento, o dom. É aquela pessoa que é um pouco nerd, né? Lá na sala de aula é o melhor, consegue expandir a sua inteligência. É aquela pessoa que de repente tem lá a sua inteligência, ela foi despertada para algo. E nós podemos ver aqueles inventores, criadores, por exemplo, Steve Jobs, da Apple. Vimos aí da Microsoft o Bill Gates. Lá antigamente, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Nós vimos aí os criadores, pessoas que através das coisas da natureza, a sua inteligência que foi expandida, ele consegue criar. Claro, precisamos de ver isso, mas todos nós somos seres inteligentes. Mas tem também aquelas pessoas que são pessoas que adquiriram informação. Por exemplo, eu sou analfabeto, um ignorante na área da informática. Eu sou um ignorante na área da física, da química. Não sei muito, nem tenho assim aptidão para isso. Já tem pessoas que elas focam e têm, na verdade, o talento, o dom para isso, não é verdade? Então, pessoas que conseguem adquirir o conhecimento por oportunidade que teve. Talvez aquela pessoa, um tio seu, um avô, um seu pai, você fala assim: poxa, mas ele é ignorante, ele é analfabeto. Ele não teve a oportunidade de expandir a inteligência. Então, inteligência, conhecimento, a informação que a gente adquire. Então a gente adquire a informação aí nas áreas que a gente busca. Aí eu quero até aproveitar e dar uma ideia para você. Você que está fazendo aí, quer estudar, fazer direito, fazer medicina, o que você quer ser? Então, nós vivemos num mundo hoje de muita informação. A internet, olha, a internet é uma bênção, mas tem pessoas que estão se perdendo porque não focam. Se você diz que quer ser um bom advogado, você tem que focar nisso aí, tem de estudar, tem de se esmerar, tem de ler muitos livros. Se você quer ser um excelente médico, um excelente profissional, você tem de começar a focar mais. Estou falando isso, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas com este mundo que nós estamos tendo aí, de tantas informações, este mundo que virou de cabeça para baixo, tem pessoas que estão perdidas, extenuadas, cansadas, porque quer saber tudo. Ora, você tem que saber aquilo que é o seu trabalho, a sua vocação. Então, nós podemos ver inteligência, conhecimento e informação. Agora veja que existe a sabedoria humana. Aquilo que os gregos da antiguidade, aqueles filósofos gregos, até achavam que você, para adquirir a perfeição, para você adquirir, chegar lá num grau mais elevado, como ser humano, você precisaria de ter conhecimento. Platão propôs, dizendo que existia dois mundos: o mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo aqui sensorial, o mundo sensível, o mundo dos sentimentos.
E se você quiser saber a verdade, se você quiser adquirir o conhecimento, se você quiser saber explicação das coisas, você teria de entrar num processo da amnésia, e lá tem o processo também da reminiscência, e ir para o mundo inteligível. E aí surgiram seitas que você conseguiria adquirir a salvação, a perfeição, através do conhecimento, dessa sabedoria humana, das descobertas, das pesquisas, das inquirições. E aí, quando a Bíblia diz de sabedoria do alto, é esta sabedoria que vai contrapor todo o conhecimento humano, toda busca humana, quanto ao sumo bem, quanto à felicidade, a busca de querer ter um sentido para existir. Interessante que todos os filósofos antigos, eles buscavam o quê? Eles buscavam o sumo bem, a felicidade, que Aristóteles inclusive põe lá aqueles passos quanto ao sumo bem, o que você deve fazer. Tá entendendo? Agora veja bem, quando é que fala da sabedoria do alto, é uma sabedoria espiritual. É uma sabedoria que só vai adquirir aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você quiser adquirir a sabedoria do alto, e para quê? Para viver aqui, para entender as coisas da vida. Ou talvez você não entenda muita coisa, mas para que você possa viver bem, em paz consigo mesmo. A primeira coisa nós então, para adquirir a sabedoria de Deus, do alto, é uma sabedoria espiritual, que ela é revelada àqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus. E outra coisa, a sabedoria do alto, ela tem um grande inimigo, que é o orgulho humano. A empáfia, é a pessoa achar que ela é muita coisa, é ela achar que ela tem todo o conhecimento e não reconhecer que tudo que ela tem vem de Deus. O orgulho insurge-se contra a sabedoria. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola, toda pessoa que se isola, ela se isola porque ela quer em si mesmar-se, ela quer viver para si, ela separa de todos, e aí o orgulho entra. A sabedoria do alto, ela tem este grande inimigo que é o orgulho. Lembra do ser Lúcifer, Satanás, que encheu seu coração de orgulho e foi expulso dos céus? Quando nós olhamos para a história, nós vimos tantas histórias de homens que foram para o pó da terra, porque até eles se achavam como deuses. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, ela só entra dentro de nós quando nós nos quebrantamos, quando nosso coração se torna compungido e depende de Deus. É aquilo que Davi disse: eu sou pobre e necessitado. Ele reconhecia a sua necessidade de Deus. A sabedoria do alto, se nós queremos adquiri-la, nós iremos adquirir quando nós voltamos para o humus, para o pó da terra, e reconhecemos que nós dependemos de Deus. Mas outra coisa interessante, porque o texto aqui de Tiago fala sobre essa sabedoria e diz que ela é pura, ela é sem mácula. Quando o texto aqui fala, no contexto de Tiago, ele está falando no capítulo 3 de divisões, de disseções, de facções, de discórdias que havia aqui no contexto da carta aqui. E a sabedoria do alto, quando você tem a sabedoria de Deus e ela é espiritual, e ela revela aqueles que são espirituais, ela se manifesta, ela é pura, ela não entra em contendas, ela não entra em jogadas,
Entendeu? Daqueles contatos da diplomacia, de um grupo que quer conseguir algo para ele, outro grupo que começa a ter contato lá para conseguir algo para o grupo de cá. Não, a sabedoria do alto não trabalha assim. A sabedoria do alto tem momentos que ela nos deixa ingênuos, simples. Tem horas que a gente tem que deixar as coisas acontecerem. Entendeu? Porque a sabedoria do alto, ela se revela exatamente na ingenuidade. Ah, mas você é besta. Tem hora que vai ser mesmo. Esta é a sabedoria que vem do alto. Aqui fala também, ela é antes pura, repleta de misericórdia. A sabedoria do alto, ela olha para o outro e ela é cheia de misericórdia, porque ela passa a entender a dor, o sofrimento do outro. Misericórdia. A ideia de misericórdia, a ideia de cardia, coração. Deus pegou a miséria nossa e levou para dentro dele. E aí, quando nós recebemos essa sabedoria do alto, nós passamos a olhar para o outro e ter misericórdia do meu próximo, do meu irmão. A sabedoria do alto, ela então repleta de misericórdia, de bons frutos. A sabedoria do alto, ela vem sobre nós e os seus frutos são frutos que geram a bondade, a paz, que geram nas pessoas uma segurança. Aqui diz que também ela é imparcial e sem hipocrisia. Ela é imparcial. Por isso nós precisamos pedir a Deus a sabedoria do alto. Porque tem momentos que você ouve a história de alguém, mas você esqueceu de ouvir a outra história. Cada ser humano tem lá as suas argumentações para se proteger. E quando nós olhamos e dependemos de Deus e a sabedoria de Deus revela a nós, nos faz entender que nós precisamos ouvir o outro lado. A sabedoria do alto, ela nos faz aceitar e entender as coisas espirituais. Tem coisas que nós não iremos entender porque Deus não revelou tudo sobre si, sobre as situações da vida, as inconveniências da vida. Mas tem momento que você vai aceitar, a sabedoria te faz aceitar, porque você descansa nele. Por isso que a sabedoria do alto nos faz entender as coisas espirituais aqui da Bíblia. Por exemplo, entender o que os gregos não entenderam, o que aqueles filósofos e muitos não entenderam na história, que achavam que conseguiriam a salvação, a perfeição, atingir o grau de uma perfeição aqui através do conhecimento, da sabedoria humana, da inquirição, das pesquisas, na busca do sumo bem, e não conseguiram, e não conseguem, sabe por quê? Porque para atingir a perfeição, para atingir a plenitude daquilo que todo ser humano busca, é só a sabedoria do alto que revela, e revela que nós só conseguiremos atingir a plenitude através de Cristo, através da dádiva de Deus por nós, que foi enviar Jesus Cristo. E para chegar nesta plenitude, é preciso passar por um caminho que muitos não quiseram e ainda não querem. O caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho da entrega, o caminho de tombar e entender que eu não sou nada, sou um pecador dependente da graça de Cristo. E aí, quando nós entendemos isso, é realizado em nós esse entendimento dado pela sabedoria, que Cristo morreu numa cruz e que Cristo se entregou por nós. É aquilo que Paulo fala, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É loucura, uma estupidez. Os intelectuais, os filósofos não entenderam como Deus resolveu salvar a humanidade para levá-los para o sumo bem, para a plenitude de ter paz. Como? Se não,
só através da morte do seu Filho que se fez gente, que se fez homem, Jesus Cristo de Nazaré. Isso é loucura. Por isso que Paulo fala dessa sabedoria, a sabedoria de aprover Deus ter salvado os homens pela loucura da pregação, a pregação da cruz, de um Cristo que morreu, se entregou numa cruz por mim e por você. Aí eu termino, porque quando nós falamos dessa sabedoria que vem do alto, nós estamos falando também de pacificação. Quando você recebe a sabedoria do alto e você chega no trabalho, na igreja, entre amigos, nos relacionamentos, no meio daquela comunidade onde está muita divergência, discussão, embates, aí de repente a sabedoria do alto fala: calma, seja um pacificador, deixa acontecer. A sabedoria, ela é assim, ela é cheia de paz. Que Deus te abençoe e que você peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar liberalmente. Até mais.